Oi, gente! Hoje nós teremos a nossa segunda aula. Vamos falar de psicologia cognitiva. O que é psicologia cognitiva? Ela estuda os processos que ocorrem no nosso cérebro. Ele funciona como uma máquina, né? Então, quando qualquer coisa externa acontece, então um gatilho ativa o outro, são ondas e tal, um vai ligando no outro até chegar numa reação específica. Então a gente vai estudar sobre a percepção. O que é a percepção? É a arte de interpretar. Quem nunca chegou num lugar, a pessoa te olhou de um jeito, né, que você julgou estranho, e aquilo ali já é motivo para uma inimizade sem justificativa e sem preceito nenhum. Então, ou seja, o que acontece dentro da sua mente? Você já tem processos guardados, porque a nossa mente começa a guardar essas informações desde o nosso nascimento. Então, hoje na fase adulta, na adolescência, na juventude ou mais velho, independente, a gente no decorrer da vida, conforme as coisas acontecem, a gente resgata certas memórias, percepções, e aquilo ali é uma questão de segundos, né? Então ele busca aquela informação lá e você age no automático. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? De você chegar num lugar, a pessoa te olhou de um jeito que você julgou que foi estranho, e aquilo ali já te dá te puxa uma coisa lá de trás, alguma coisa ruim lá de trás que já aconteceu com você. Então você automaticamente vai tendo essas percepções sem compreender o que você passou no passado e por que você tem isso gravado na sua mente, né? Então a atenção. A atenção é uma junção, né, da percepção, do aprendizado, que é justamente o que a gente passa no decorrer da vida, e isso vai gerar memória. Eu anotei para não esquecer. Então vamos lá, percepção é onde você tem o primeiro impacto. A percepção ela pode ser visual, auditiva, né? São percepções sensoriais ou até mesmo emocionais. Então você tem aquele primeiro impacto, que é a percepção. Aí você busca um aprendizado sobre aquela situação que você já viveu. Porque todos nós já passamos por tudo que é tipo de coisa, mesmo que a gente não lembre ou não leve isso a muito a sério. Então isso resgata um tipo de memória. No geral, não é uma boa memória, né? Então é por isso que é importante a gente identificar esses gatilhos ruins e transmutar eles para uma reação melhor. A memória. A memória é como nós codificamos. O que acontece? A gente não guarda tudo que a gente vive, cada detalhe, não. O nosso subconsciente, ele vai guardar as percepções mais importantes, os aprendizados que ele julga ser mais importantes. E isso, quem faz essa codificação é você mesmo sem saber. Ou seja, quando você passa por uma coisa ruim, quando eu digo coisa ruim, não precisa ser uma coisa muito grave, gente. Às vezes um debate que acaba ruim com um amigo, por exemplo, já é o suficiente para a gente guardar uma memória que não é tão legal, né? E uma percepção também. Então, nesse codificar, se por exemplo a pessoa já tem um instinto um pouco mais vingativo, ela vai pegar uma percepção vingativa da história e ela vai ficar mirabolando aquilo ali na mente, mesmo que ela não faça nada. Mas na mente dela ela tá. Então aquilo ali se torna importante porque gerou um sentimento, seja ele bom ou ruim. Então quando gera algum tipo de emoção, gera algum tipo de sentimento, o nosso subconsciente vai armazenar, porque ele julga que é importante, é um aprendizado importante. E aí entramos no armazenamento. Então a gente acaba armazenando informações que são totalmente inúteis para a nossa vida e prejudiciais. Daí a importância da gente conseguir alterar isso para que a gente não viva mais no reatismo, né? Que onde quando acontece uma coisa você tem a autoconsciência de buscar um armazenamento mais saudável para poder reagir de uma forma mais saudável. É fácil? Não.
né? Mas aos poucos a gente vai conseguindo perceber tudo. E nós recuperamos. Então a memória é o quê? É o codificar, o armazenar e o recuperar. Por quê? A memória está ali para guardar aquilo ali que ela julgou importante. Então quando acontece a situação, o seu subconsciente automaticamente vai buscar no inconsciente, vai buscar na memória, ele vai buscar informações em questão de milésimo de segundo. Né? Isso é o tempo inteiro, para cada pensamento, para tudo que a gente faz. O dia tem 24 horas e a nossa mente funciona às 24 horas. Então, até durante o sono, se a gente não souber se preparar para dormir, a gente vai ter uma péssima noite de sono e não vai ter um sono recuperador. Às vezes você acorda mais cansado do que quando você foi dormir. E nem sempre é macumba que estão jogando para você, às vezes é só você que está se sabotando mesmo. A linguagem é um grande problema meu, porque eu sou assim porque eu fico nervosa, eu não gosto muito de me expressar. E então eu estou tendo que aprender. E a minha forma de me expressar e abafar um pouco esse nervoso é utilizando as mãos. Não sei porquê ainda, é uma coisa que eu ainda vou investigar. E aí vamos lá, a linguagem ela é uma forma de você se expressar, seja uma ideia ou um pensamento. Mas a linguagem e a expressão é um campo bem complexo. Por quê? Vou dar o exemplo de dois amigos. Vamos supor que dois amigos param para sentar para tomar uma cerveja e dialogar sobre a vida. O que acontece? Vamos supor que desses dois amigos, um foi criado por uma família que não tem muito costume de ler, tem um pouco a mente mais fechada, então ele não tem muitas memórias, aprendizados sobre todos os assuntos ou sobre assuntos mais complexos. Não estou falando que é todo mundo, gente, é só um exemplo, tá? Então, se o outro amigo já está acostumado a ler sobre física e sobre isso, sobre aquilo, a conversa dessas duas pessoas não vai ser muito legal. Por quê? Enquanto uma pessoa tem um certo tipo de conhecimento, a outra não tem. Então, quando a que tem falar, a que não tem vai buscar o aprendizado, a memória para poder responder de onde, se ela não tem aquele aprendizado. Ela nunca leu sobre aquele assunto, então vem as certezas absolutas. Não acredito. É muito mais fácil você falar que não acredita, entrar em negação, debates acalorados e discussões feias, às vezes sai até em briga e morte. Tudo por falta de conhecimento. Às vezes nenhum dos dois tem conhecimento, mas os dois acham que sabem de tudo. E aí acaba em briga também. É muito bom quando a gente conhece alguém que possa ter uma conversa saudável, que tenha a humildade de falar, poxa, eu não sei sobre esse assunto não, você pode me explicar? Ou, poxa, eu não conheço, eu vou pesquisar, depois a gente fala sobre isso. Mas não, todo mundo acha que sabe de tudo e que é melhor do que todo mundo. E nisso a humanidade vive em pé de guerra. Porque ninguém sabe de nada, na verdade. Né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que a gente não sabe de merda nenhuma. Mas só que aí as pessoas que procuram não estudar, elas acham que elas sabem de tudo. Porque elas não fazem ideia dos outros conhecimentos que tem pelo mundo. Porque ela nunca se abriu a conhecer. Então isso gera muita briga por causa disso. Porque é uma coisa muito rápida. Né? Se você está num diálogo, com uma troca com uma pessoa, e tudo isso que eu estou falando aqui acontece em um segundo. Então é uma coisa que a gente tem que praticar quando a gente estiver sozinho. Para a gente ir aprendendo sobre a nossa própria mente, o que é que está armazenado ali dentro, porque geralmente não são coisas boas que estão armazenadas. Então por isso que é importante. Tá? E o pensamento? O pensamento já é a fase do compreender, analisar e avaliar. Ou seja, o pensamento é como você compreende as coisas. Por exemplo, se você teve uma briga, uma discussão com alguém. Só um minuto, gente. Voltei, gente. Desculpa que meu filho acordou para perguntar a hora. Então vamos lá. Estava falando do compreender, né? Quando você tem uma briga com alguém, ou algum tipo de desentendimento, ou aconteceu alguma coisa chata no trabalho, qualquer coisa assim que tenha acontecido, que você compreendeu de uma forma. Já parou para pensar que talvez a pessoa tenha compreendido de outra forma? Por causa desses processos que acontecem antes. Nem todo mundo tem os mesmos aprendizados armazenados.
E não adianta você tentar enfiar na cabeça da pessoa. Por exemplo, é um casal. Quando o casal não está numa fase legal, os dois começam a discutir, a tendência é que cada um busque defender o seu lado. Por quê? Porque é a referência que tem do mecanismo de defesa, né? Porque aí o outro vai lá e aponta o erro. Aí o outro aponta também. E dali, os dois acabam tendo uma visão de que eu estou certo. E na verdade, isso é verdade. Porque os dois estão certos e ao mesmo tempo, na maioria das vezes, os dois também estão errados. Tudo vai da forma que a gente compreende as coisas. Porque se a gente aprende lá na infância que a gente tem que se defender, que a gente tem que ser por si só, porque ninguém é por nós, porque ninguém liga, então isso já fica armazenado. Junta com todos os outros processos, que cada um passa um processo totalmente diferente, não acaba muito legal. E aí, a importância do pensamento é o quê? É você se forçar a pensar de uma maneira diferente. Terminou uma conversa ruim, por exemplo, ao invés de você parar e ficar martelando no seu pensamento o quanto aquela pessoa errou, o quanto ela foi injusta, o quanto isso aconteceu, por que não para? Pô, o que eu poderia ter feito para aquela situação sair melhor? Se você não consegue fazer na prática, não consegue pedir desculpa na prática, peça a você mesmo dentro do pensamento. Toda vez que aquele pensamento ruim vier, transforma ele numa coisa diferente. Tipo assim, se acabou em briga, em término, porra, bota na sua cabeça que não terminou daquele jeito. Que vocês dois sentaram, que vocês dois conversaram, pediram desculpa. E isso não é só sobre relacionamento amoroso, gente. Quando eu digo relacionamento, é relacionamentos gerais. A gente se relaciona com pessoas a todo momento. Só que as pessoas não se importam muito com isso. Às vezes nem tem essa compreensão. Né? Que todos os nossos relacionamentos são importantes. E quando você consegue compreender, né, de uma forma melhor, mais saudável, você analisa, que é pô, será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor, diferente? Assume seus erros, vamos assumir, gente, para todo mundo. Né? Como eu disse na aula passada, muitas pessoas podem julgar de soberba ou porque eu tenho ranço de família. Gente, não é. É porque realmente a humanidade precisa mudar um pouco a forma de pensar, a forma de ver as coisas. E isso não tem idade. Você pode ter 50 anos e ser imaturo, é o que mais existe. Tem muitas pessoas de 50 anos, 60 anos, que parece que vivem numa eterna quinta série. Sabe, você vê que a pessoa é totalmente imatura emocionalmente. Ah, mas eu trabalho, eu sou independente. Tá, mas dentro da tua cabeça tu é uma criança mimada, cara. Sabe, se eu não fizer do jeito que eu quero, isso. Isso é coisa de criança mimada, independente da idade. Tem muito jovem de 15 anos que é sábio, tem muito adulto de 50 que é uma criança mimada. Independente da sua condição financeira. Então é importante que a gente comece a analisar a nossa mente e como a gente age com as outras pessoas. Que é o avaliar. Fala, pô, será que eu estou sendo, né, escrota? Se eu estou sendo, como é que eu faço para mudar isso? Porque se eu quero que as pessoas sejam boas comigo, eu tenho que aprender a ser boas com as outras. É fácil? Não, porque o ser humano complica. Muito, muito. Porque uma pessoa pode começar a estudar isso daqui, mas nem todo mundo vai querer. Então, automaticamente, a gente começa a ter que se afastar das pessoas que não, sabe, estão confortáveis na quinta série. Embora seja um adulto feito. E aí, juntando a percepção, a atenção, a memória, a forma de linguagem de se expressar e o pensamento, é onde nós chegamos na resolução de problemas. Ou seja, ou você resolve ou você piora. E tudo, se você vai resolver, se você vai piorar, vai depender de todo esse processo anterior. E como as pessoas vivem no automático, sempre acaba em merda. É daí que as pessoas brigam, que as pessoas não sabem perdoar, as pessoas não sabem compreender, se colocar no lugar do próximo, as pessoas não se importam com o planeta. Gente, a gente precisa do planeta para viver e as pessoas destroem o planeta. É uma ignorância absurda.
Então, é necessário utilizar todos esses processos aqui ao nosso favor. E para isso é preciso estudar, gente. Lembra lá da aula inaugural da autocura, que se eu não me engano, eu dei um exemplo, né, de que a gente não pode ficar plantando abacaxi e querer colher morango. Não adianta a gente achar que a nossa vida vai mudar com o tempo. Porque com o tempo só piora. E acredite, sempre pode piorar. Porque até a pessoa aprender que o que ela faz para o outro volta para ela 3 vezes pior, e não se trata de magia, nem se trata de nada disso, é a lei do retorno. Entendeu? Deus é justíssimo. Então não tem muito para onde correr. Então, na minha visão, eu prefiro ir lá, me dedicar, estudar e poder conseguir controlar a minha própria mente. Porque eu dependo disso para poder ter relações saudáveis e situações boas na minha vida. Como eu sempre digo, quem é que gosta de viver sofrendo, gente? Quem é que gosta de viver debaixo de discussão, de briga, de grito? Nossa, isso é um inferno na terra. Isso em tudo que é lugar, é dentro de casa, é com a família, é com amigos, é em bar, é em igreja, é em tudo que é lugar, porque as pessoas não compreendem o que as outras estão falando. Sabe? Você que está me assistindo agora, quantas vezes você foi estudar sobre o que é inteligência social, da importância de saber conviver com as outras pessoas, com respeito? Qual a vez que a mãe pega um livro de psicopedagogia para aprender a educar um filho corretamente? Qual a mãe que pega? Só a mãe não, qualquer pessoa que conviva com alguma pessoa que tem algum tipo de vício. Porque isso daqui constrói hábitos. Constrói hábitos fortíssimos. E que depois de um tempo se tornam vícios. E quando eu digo vício não é só droga, bebida, cigarro. Tem muito outro, tem gordura, tem chocolate, tem vício em mentira, tem vício em pornografia, tem vício em soberba, tem vício, entendeu? Vício é uma coisa que ele se torna automático. Você se torna codependente daquilo ali. E você nem se dá conta. Então estudar como a nossa mente funciona é muito importante por causa disso, gente. Tá? Ó, não ficou muito longo hoje, tá vendo? Eu vou me aprofundar um pouco mais depois. Eu queria muito que vocês começassem a pesquisar mais. Eu não quero que vocês fiquem, sabe, acreditando no que eu falo. Eu quero que vocês vão pesquisar. É por isso que eu não me aprofundo muito. Porque é pesquisando que o seu cérebro está funcionando, sabe? Esses gatilhos que funcionam assim, ó, o tempo inteiro, para lá e para cá, são troca de informações dentro da nossa mente. Então, a partir do momento que você começa a pesquisar sobre algo, o seu cérebro automaticamente guarda a informação que você quer aprender sobre aquilo ali. Então ele ativa a sua memória, ou seja, ele começa a te dar a capacidade de codificar aquelas informações, de armazenar, de compreender o que você está estudando, que é a atenção plena, importantíssima. Por exemplo, você pega alguma coisa para ler, mas você está pensando no Facebook, você está pensando no que aconteceu não sei aonde, você sempre vem alguns pensamentos. Então é importante a gente começar a bloquear esses pensamentos, para que a gente tenha atenção plena no que nós estamos fazendo. Né? São muitos traumas, por exemplo, às vezes a pessoa está num relacionamento, pode ser de amizade. Ah, mas tempos atrás aconteceu uma situação que não foi legal, aquele rancor está ali dentro. E aí qualquer coisinha que acontecer já é uma desculpa para pá! Então a gente não cura de verdade, né? A gente diz que perdoa, mas não curou, então não perdoou. Tá? E é um processo lento mesmo, gente. Cada um no seu tempo. Ninguém é obrigado a aturar gente ruim o tempo inteiro falando mal da gente, entendeu? Querendo causar discórdia. Não, a gente se afasta. Porque é aquele negócio, se você tem um problema comigo, esse problema é seu, meu amor, carregue sozinho o seu veneno. Né? E assim a pessoa vai adoecendo. Então, vamos estudar sobre isso, tá? Agora a gente vai para a aula de amanhã, né? Até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Beijinho.